E aí pessoal, no vídeo anterior eu falei sobre os diversos tipos de papéis que vocês podem utilizar para imprimir os seus jogos. Nesse vídeo aqui eu quero mostrar como é que eu monto as cartinhas dos jogos que eu já imprimi. E eu reparei que a língua portuguesa é algo muito engraçado, né? Porque quando a gente diz, eu quero imprimir as cartas frente e verso na mesma folha, o que vocês imaginam com isso? Bom, eu imagino assim, ó. Eu tenho o frente e o verso na mesma folha, tá? Só que também existe assim, ó. Eu tenho a frente e o verso na mesma folha. Bom, só que no mundo dos jogos do Print and Play, a gente vai ver mais esse formato aqui, ó, onde a gente vai ter 9 cartas em uma folha. Até porque existe diversos concursos de jogos de Print and Play com 9 cartas. Então, para facilitar e às vezes até para economizar folhas, os criadores fazem nesse formato assim. Aí vai ter uma outra folha lá que vai ser a parte de trás, que aí você pode tanto imprimir na mesma folha, só que eu não recomendo, tá? Ou vocês podem fazer assim, ó, imprime frente numa folha e depois o verso na outra, cola e recorta, tá? Raramente vocês vão encontrar nesse formato aqui, ó, que vai ter apenas 4 cartas em uma folha. Esse formato aqui, obviamente, vai ser muito mais fácil de montar. Bom, mas então, como é que eu faço para montar as minhas cartas? O primeiro passo que eu vou fazer é ver como é que o jogo é jogado. Porque dependendo do jogo, né, como eu falei no vídeo anterior, a gente vai querer proteger as nossas cartinhas ou não. No caso desse jogo aqui, por exemplo, que é o Micro Dungeon, não é um jogo que eu vou ficar com as cartas toda hora na mão. Então eu não preciso me preocupar com proteção. Mas, se você quer proteger, vai existir vários tipos de proteções, tá? A primeira, que de repente pode parecer a mais fácil, é utilizar verniz em spray. É uma latinha de spray, você vai dar aquela sprayzada no seu papel, vai esperar secar, aquela coisa toda, e aí ela vai ficar protegida. A outra forma é utilizando papel contact. É tipo um durex gigante, a gente vai descolar aqui, é um plástico transparente, a gente vai colar na nossa folha para proteger as cartinhas. A outra forma que existe é a laminação das cartas. A gente vai usar uma laminadora. O legal da laminadora é que vai existir vários tipos de plásticos. Tem vários tipos de brilhos, tem o brilho normal do plástico e tem um plástico que é fosco. O ruim de usar esses plásticos assim diferentes é que a gente vai precisar da laminadora. Para dar um exemplo para vocês aqui sobre os plásticos da laminação, que eu falei que tem uns brilhinhos, ó, são brilhos diferentes, né, de tamanhos diferentes. Esse aqui parece que é glitter e esse aqui parece que é caquinhos o nome. Obviamente vai existir a laminação do plástico bem similar ao papel contact. Também vai existir o plástico fosco, ó, que eu tenho aqui os tiles do jogo Mitos de Hanar, tá com uma qualidade super boa, eu utilizei a minha impressora a jato de tinta mesmo, tá? O legal é que não fica aquele brilho de plástico, ó, sendo que ele tá laminado mesmo, é um plástico que tem aqui em cima, não é o papel puro. Se você não tem uma laminadora, não tem papel contact, vocês podem utilizar o durecão, é um durex que é bem largo. Dependendo do tamanho da cartinha do seu jogo, é bem legal de utilizar. Eu tenho aqui, por exemplo, ó, utilizei um durex. Eu me lembro que alguém perguntou no vídeo anterior, se eu botar durex, será que vai estragar? Será que a cola não vai manchar? Não, não manchou nada, ó. Inclusive o papel tá branco, tá? Dá pra ver tudo direitinho e dá pra ver tudo que eu preciso na carta. Eu utilizei o durecão porque essas cartinhas são pequenininhas. De novo, a gente precisa ver como o jogo é jogado. Por exemplo, eu tenho essas cartinhas que elas são pequenininhas, não são cartas que eu vou estar toda hora segurando elas na minha mão. São cartas que a gente vai utilizar, deixando assim em cima da mesa, a gente puxa para ver o que a gente vai encontrar. Ó, por exemplo, encontrei um Molotov. Beleza, boto de volta ali. Eu não precisava fazer uma proteção nela, mas eu fiz só para dar um exemplo aqui para vocês, tá? Utilizando Durex mesmo.
Caso você não tenha nada desses tipos de proteções, recomendo as sleeves, que são esses saquinhos especializados para isso mesmo, para a gente botar as cartinhas aqui dentro. O legal das sleeves é que eu não preciso nem montar as cartas, ó. Eu tenho frente e verso separado, nem colei nem nada, coloco dentro do saquinho e já era. Não preciso me preocupar com proteção, nem com cola, nem com nada. Só que existe um detalhe bem grande, é que existem tipos de cartas de tamanhos diferentes, né? Caso vocês não saibam, tá? Mas, pelo que eu tenho visto durante aí meus anos imprimindo jogos, as cartas dos jogos de print and play, eles têm um tamanho padrão. Só que ele não é tão padrão porque existem dois tipos de padrões. O padrão das cartas que eu encontro aí de jogos de print and play, que é de 63,5 milímetros por 88,9 milímetros, tá? Que são as cartas desse tamanho aqui, que é exatamente do tamanho dessa outra que está aqui, ó. Tá? São jogos diferentes, mas eles têm o mesmo tamanho, ó. Raramente você vai encontrar o outro tamanho, que também é padrão, tá? É um padrão americano, parece que é 56 por 87. Tá? Vocês podem ver que são tamanhos bem diferentes. Então eu estou dizendo isso porque se vocês forem comprar as sleeves, se atente no tamanho, porque você pode acabar comprando de um tamanho que não vai caber nas cartas de vocês. Bom, depois de ter feito essa proteção, né, de que eu falei que pode ser tanto o spray de verniz, pode ser tanto papel contact, ou pode ser tanto a laminação. O problema da laminação é que a gente precisa ter a maquininha para laminar, para usar aquele tipo de plástico, né? Que é o BOPP. E para utilizar o durecão vai depender da largura do seu durex, né? Tá? Bom, vamos lá de novo. Como é que eu faço para juntar as cartas, né? Frente e verso. Se eu for utilizar essa versão assim, a gente tem 9 cartas de um lado, que seria a frente, e 9 cartas do outro, que seria a parte de trás. Eu faço de duas formas, tá? De novo, depois de ter laminado aquela coisa toda, aquela proteção, eu posso recortar tanto assim, tá? Que eu vou ter 3 cartas juntas assim, ou eu posso tanto recortar assim de lado, que eu posso ter 3 cartas assim. Obviamente, eu vou fazer a mesma coisa com a parte de trás das cartas. Eu gosto de juntar assim poucas cartas porque tem um risco menor de estragar tudo, tá? Obviamente vocês podem pegar a folha inteira, colar uma na outra. Como eu gosto de colar frente e verso um no outro, eu pego a cartinha, tá? Eu junto aqui a parte da frente com a parte de trás, tá? Eu tento dar uma alinhada ao máximo que eu conseguir aqui, levanto aqui, passo a cola bastão, tá? Porque eu gosto de utilizar cola bastão e aí pronto, colou. Obviamente existem outros tipos de técnicas, como por exemplo, o pessoal utiliza também cola em spray, tá? É um sprayzinho de cola, ele vai passar ali, tá? E aí pum, colou. Depois daquela cola tá sequinha, é só eu vir aqui e recortar, ó. Corto aqui e pronto. Tenho 3 cartinhas do meu jogo. Eu sei que isso pode ser tudo muito demorado, né? Obviamente é um trabalho manual que a gente está fazendo, então acaba sendo demorado, né? De novo, existe outro tipo de técnica que eu falei, é só pegar a folha inteira, né? Frente e verso. O pessoal vai dar aqui uma alinhada o máximo que der, vai fazer assim, vai dar ali aquela sprayzada e aí cola. Bom, tudo isso é porque, como eu falei, existem os arquivos originais que o frente e o verso vão estar em folhas separadas, em páginas separadas. Agora, quando é frente e verso na mesma folha, isso aqui obviamente é muito mais fácil, mas como eu falei, é difícil a gente encontrar criadores que façam dessa forma. Porque, de novo, em vez de ter 9 cartas numa página só, a gente vai ter apenas 4. Esse formato aqui, obviamente, é 1000 vezes mais fácil. Como ele vai fazer? Joga um spray aqui, joga uma cola, pronto, ó, vem aqui, ó, frente e verso. Olha aí que fácil. Só dobrar direitinho e aí você vai ter a sua cartinha assim, ó, frente e verso. Inclusive, ó, de novo, para quem tem sleeves, caso você não queira colar frente e verso, só dobra ela e coloca dentro das sleeves. Pronto, perfeito.
E tudo isso que eu mostrei para vocês é utilizando papel normal. Agora, se você tem acesso a uma impressora laser, vocês podem utilizar o papel couchier. Eu tenho aqui, por exemplo, ó, que eu fiz. As cartas estão bem com aspecto profissional, ó. Parece até que eu comprei um joguinho pronto, mas não, eu fiz aqui em casa. Claro, de novo, utilizando uma impressora laser colorida e o papel é um couchier. E isso aqui eu fiz em folhas separadas, tá? Papel frente e verso, aí eu colei um no outro para ele ficar com uma gramatura bem bacana, tá? O papelzinho ficou bem durinho, ficou bem profissional. Se vocês não têm impressora laser, então eu recomendo fazer todo esse negócio de plastificar para proteger. Eu acho que é isso, pessoal. Eu sei que o vídeo é muito grande, mas eu gosto de explicar tudo muito bem explicadinho e também mostrando algumas alternativas, algumas coisas de como elas ficam prontas. Mas se você não tem acesso a todas essas coisas e tem acesso a uma impressora laser, é só utilizar o papel couchier, que vai ficar igual carta normal de jogo normal que a gente vê aí nas lojas. Tá, pessoal? Então é isso. Falou e até os próximos vídeos. Falou, pessoal!